Esse silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. E com base nisso, a palavra que eu vou trazer aqui para vocês está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero começar contando aqui uma história, pessoal, de quando eu comecei a empreender. Para quem não sabe, eu comecei a empreender com 16 anos de idade. Eu pegava... naquela época o pessoal não conhecia muito a Shopee, não conhecia muito esses marketplaces, e eu comprava itens na Shopee, né? Comprava lá smartwatch, relógio, fone, e comprava tipo os 3, 4 e comecei a vender. Comecei a vender na escola, comecei a vender nos lugares, e ali começou o meu primeiro empreendimento. Desse primeiro empreendimento até o empreendimento que eu tenho hoje, pessoal, eu já contei assim mais de 7 coisas que eu fiz que foram se desfazendo no meio do caminho, que foram dando errado, que eu quebrei a cara e quebrei a cabeça. Mas eu lembro de uma vez que eu comecei a empreender, pessoal, eu criei uma loja de dropshipping, que é basicamente uma loja virtual que você vende produtos para o mundo todo. E nessa loja, pessoal, eu lembro que eu comecei a ter ali uma certa prosperidade, porque eu comecei a vender nessa loja, pessoal, bolsas. E nessa loja eu lembro que eu vendia bolsas de várias... não eram bolsas de marca, mas eram bolsas assim que eram bem bonitas. E eu comecei a vender. Comecei a vender bastante bolsa, assim. Todo dia eu estava vendendo ali bastante bolsa, todo dia caía a venda, todo dia tava vendendo. E aquele negócio já começou a ter um crescimento. E aí, pessoal, eu lembro que do dia pra noite, assim, bum, o negócio despencou. Eu não vendia mais, eu não fazia mais dinheiro. Cara, do nada, assim, tava tudo fluindo bem. Tava tudo indo em crescente, pum, do nada, no outro dia tudo começou a desandar, não começou a fazer venda, eu comecei a ter reembolso, comecei a ter prejuízo. E aí, pessoal, hoje eu entendo isso, mas naquela época eu fiquei mal. Naquela época, pessoal, eu pensei assim, cara, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Sabe, o que eu fiz pra merecer isso? Eu pensava assim, Deus me puniu. Isso foi uma rejeição. Eu fiz algo de errado, será para Deus me punir? O que eu fiz? Eu comecei a ficar pensando nisso. E aí, pessoal, mais tarde eu entendi. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu não estava preparado para lidar com aquilo. Eu não estava preparado para mexer com aquele negócio. Mas o maior aprendizado foi: a minha mentalidade estava totalmente errada. Porque o fato de eu estar empreendendo para ganhar dinheiro era de uma forma gananciosa, era de uma forma onde eu servia mais ao dinheiro do que a Deus. No caso, não tinha como servir a Deus, porque na Bíblia fala, você não pode servir a 2 senhores, então meu Deus era o dinheiro. E eu lembro que naquela época, pessoal, o que saía da minha boca era só coisas referentes a: eu vou ganhar dinheiro para ficar muito rico, eu vou ganhar dinheiro para eu comprar um carrão, eu vou ganhar dinheiro para me comprar uma casona, eu vou ganhar dinheiro para mim. Não é que é errado você trabalhar para construir, né, uma vida digna para sua família, mas os meus pensamentos eram por puro egoísmo, egocentrismo, orgulho. Não era algo para multiplicar, não era algo para transbordar, para abençoar. E eu sei que, olha, se naquela época eu tivesse ganhado muito dinheiro, eu provavelmente não estaria aqui pregando o evangelho. Eu provavelmente não estaria aqui hoje com Jesus no coração, sabe, vivendo essa prática, esse estilo de vida cristão. Não estaria, eu tenho certeza que eu não estaria. Então, nesse primeiro tópico, eu lembrei muito disso, a minha falta de preparação para administrar aquilo em todos os aspectos, empresarialmente falando, mentalmente falando. De fato, não era o momento. Não era assim, a oportunidade de eu poder ter um crescimento financeiro. Por quê? Eu tenho certeza que Deus ali colocou sua mão. E o que eu quero que você entenda é que isso pode acontecer com você hoje. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nas áreas da sua vida, nos seus relacionamentos. Às vezes você ora para Deus pedindo uma esposa ou esposo, mas você não está preparado para lidar com aquilo. Às vezes você ora para pedir o emprego dos sonhos, para você ser um líder, para você ser um gerente, para você ser um empresário. Mas você não está preparado para aquilo. Você não tem maturidade, você não tem sabedoria para administrar, você não tem o seu coração ainda formando a sua identidade, você não sabe a sua identidade, você não sabe a sua direção. Então, sabe, isso é uma coisa que é muito séria. Porque o fato de você não estar preparado, pessoal, é assim, ó, para às vezes você tomar uma decisão e
e sabe, se distrair daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas a preparação daquele momento foi essencial para o que eu faço hoje. Sabe, meu coração é em paz com isso hoje. Sabe, naquele passado eu lembro que eu não abria mão do dinheiro para ajudar as pessoas. Hoje eu ajudo as pessoas. Hoje eu não tô nem aí, cara. Se alguém pede dinheiro, eu vou lá e dou. Não empresto, mas eu dou o dinheiro. Cara, beleza, vai lá, pega e vai. Eu não tenho mais esse apego. E isso acontece com você também. Na sua área do seu trabalho. Às vezes você está querendo subir de cargo. Mas sabe, às vezes aquilo lá é por puro egocentrismo, ego, orgulho. Sabe, você não está preparado para lidar com aquilo. E aí você vai orar para Deus e vai chorar as pitangas, falando, meu Deus, por que eu não tenho um varão? Por que eu não tenho uma varoa? E aí, por exemplo, você não sabe sua identidade como filho, você não tem uma intimidade com Deus, você não tem um relacionamento com Deus. A primeira pessoa que Deus vai lá, vou dar um exemplo, né? Beleza, você quer um relacionamento. Você não ora, não jejua, não lê a palavra, não está perto de Deus. Aí você, beleza, tem aqui ó, um relacionamento com a pessoa. Você se afasta de Deus, se afasta da presença. E aí, meu irmão, aí que dizendo a coisa. Eu já vi muitas pessoas que escolheram pessoas erradas e acabaram se ferrando muito. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E Ele tá, sabe, esses dias eu preguei sobre isso, né? A diferença entre o bom e o melhor. Deus, Ele quer o melhor para você. Você olha para aquilo que está hoje no teu alcance, no que você consegue imaginar, e você acha que aquilo lá é o melhor, mas não é o bom. E aí, Deus estava preparando algo melhor para a tua vida, algo melhor para a tua história, e você substitui o melhor pelo bom. E aí eu fico pensando assim, né, em Deus olhar para mim, para você e falar assim, meu filho, eu tinha tantas coisas maravilhosas e você escolheu logo o bom, logo, sabe, o medíocre ali, eu tinha algo melhor, extraordinário. Então, essa falta de preparação, essa falta de espera em Deus, nos faz achar que o silêncio de Deus é uma rejeição, que Deus não nos ama, que não, pô, calma aí, acalma teu coração, Ele te ama, e é por isso que você tem que esperar, porque se você começar a tomar decisões com base nas suas emoções, aí já era. E aí, pessoal, o tempo de Deus é perfeito, porque no tempo devido as coisas vão acontecer, no tempo devido as coisas começam a fluir, sabe, Deus começa a mover, então a palavra fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E se você hoje tem dificuldade em esperar em Deus, tome cuidado, porque isso pode fazer com que você comece a tomar tantas ações sem esperar em Deus, que daqui a pouco você vai tomar uma decisão que vai mudar toda a tua vida. Então, poxa, você não orou para um relacionamento, você vai lá, toma uma decisão, casa, não sei o que lá, quando vê, meu amigo, não era aquilo que Deus tinha para você, cara, eu já vi muitos casos assim. Tempo de preparação, as pessoas hoje, eu vejo que, principalmente os jovens, cara, tipo quem tá agora com 12, 13, 14 anos, as pessoas não sabem ter esse tempo de preparação, é tudo para ontem. É tudo para ontem. Não sabe, elas não querem ser preparadas. E a preparação é essencial. Se você vê na Bíblia, pessoal, Jesus, ele demorou 30 anos. Ele demorou 30 anos para se manifestar, sabe? Para se manifestar, que eu digo, para começar seu ministério. E durou 3 anos o ministério dele. Tem pessoas que, por exemplo, querem se preparar 3 anos para pregar 30 anos. Cara, eu, por exemplo, né? Eu sei que eu tenho um chamado para pregar, eu sei que eu tenho um chamado para falar de Jesus, e eu faço isso aqui com as ferramentas que eu tenho. Mas eu já falei para vocês de uma visão que eu tive de falar de Jesus para multidões. Mas eu sei que isso não vai acontecer amanhã, eu sei que isso não vai acontecer quinta-feira da semana que vem, talvez demore 10 anos, 15, 30, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, não estou preparado. Eu faço com o acesso que eu tenho das formas que eu consigo hoje, mas eu vejo que Deus está me preparando. E ter essa consciência sobre outras áreas também é muito importante na área, por exemplo, de relacionamento. Por exemplo, eu oro pela minha futura esposa, já oro pelos meus filhos, mas acredito não estar preparado. E aí eu não vou quebrar a cabeça com isso, eu coloco nas mãos de Deus, entrego para Ele isso e falo, Deus, seja feita a tua vontade, estou aqui sendo preparado e lapidado pelo Senhor. Então, às vezes, pessoal, a nossa ansiedade faz com que a gente tome decisões precipitadas e isso pode impactar o nosso futuro. Isso pode impactar a nossa história. E o que eu peço a você aqui no dia de hoje é que você tome uma decisão de começar a colocar as coisas pequenas nas mãos de Deus. Coloca tudo aquilo que é pequeno aos seus olhos, porque para Deus isso é grandioso. Porque se você é fiel no pouco, sobre muito Ele vai te colocar. Então, seja fiel nas coisas pequenas, sabe? Entrega tudo que é pequeno.
E aí você não vai ter dificuldade para entregar coisas grandes. E aí você vai começar a viver uma vida devota a Deus, fazendo somente a vontade dele. E é isso que nós cristãos temos que viver. Uma vida onde nós fazemos a vontade do Pai, não a nossa própria vontade. Pessoal, o coração do homem é enganoso. Bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que teme ao Senhor e entrega todas as suas vontades a Ele. Deus, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Deus, eu quero começar um negócio, mas isso aqui, é o que eu quero. Eu quero que você me diga o que eu faça. O que tem que ser feito, sabe? Começa a pensar dessa forma. Eu oro para Deus todos os dias, sabe? Que eu não me desvie da vontade dele. Que eu possa ser pleno em reconhecer a vontade dele e começar, sabe? Ter passos que Deus está me direcionando. Lógico, tem vezes que você tem que agir. Eu já falei isso. Tem coisas que só Deus faz, tem coisas que só você vai ter que fazer. Afinal, a Bíblia é um livro de ação para você ler e agir. Porém, a gente tem que orar por isso, sabe? A gente tem que orar para a gente reconhecer isso. E esse é o maior benefício. O maior benefício de você fazer a vontade do Pai e não ficar tomando decisões precipitadas e depois ficar pensando, meu Deus me rejeitou, Deus me abandonou. Não, é você que foi burro, em outras palavras, para você ir lá e fazer umas loucuras. Meu amigo, é verdade. Você que foi tolo e você foi lá, agiu sem pensar e você sofreu as consequências. Pronto, você plantou, colheu. Agora você tinha que ter esperado, tinha que ter ficado ali um tempo, sabe? E aí eu acho que a ansiedade que está no Brasil hoje, no povo, é tão grande, cara, que assim vai só piorar esse negócio. Só piorar, cara. E a palavra fala que a sabedoria é comprovada pelos resultados que produzem, né? E os resultados que são produzidos em nós, eles são resultados que não são produzidos do dia para a noite, pessoal, sabe? Não são coisas assim, sabe? São coisas que demoram. Amém? Glória a Deus. Obrigado você que assistiu até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.